Oiê, meu nome é Daniele e esse é o canal Diário de uma Chama Gêmea, 14 de setembro de 2025. Hoje eu não ia falar nada, não ia gravar nada, até porque estou me sentindo um pouco confusa hoje, sentindo muitos sentimentos que eu sei que não são meus e outros que são meus. Eu tô vivendo muita coisa nova, tenho vivido muita coisa nova, principalmente vivido um estado de consciência novo. Tenho certeza que muitas coisas da terceira dimensão foram derrubados para mim. Eu sinto que eu tô aqui, mas não tô aqui, mas que ainda existe uma partinha de mim que vive na Terra e que tá presa a 3D, porque eu consigo sentir uma certa lamentação no meu ser de ter que sair daqui. E eu entendo, eu acolho essa morte, esse lamento do meu ego, de não querer deixar isso pra trás. E eu tô respeitando esse momento dele, de precisar abandonar certos padrões mesmo que seja difícil. E também tem toda essa parte da dinâmica que eu sinto os sentimentos da outra pessoa, mas o passar pro outro lado, a diferença é que agora eu sinto com calma. E isso também deixa o meu ego confuso, porque ele tinha muito medo de ser abandonado, de ser deixado, de sentir a dor da distância. Mas a gente não sente mais essa dor. E isso causa uma confusão mental para ele, porque eu não tô mais vibrando uma necessidade de estar presente, de ter presente. Eu tô vibrando, nesse momento, eu acolho esse espaço, esse tempo, para voltar a minha energia para mim. E é um movimento que, assim, é natural, creio que seja natural para minha alma, então eu ajo com naturalidade, eu não fico nervosa, mas eu fico questionadora de por que agora eu consigo ver e agir desse jeito e há um tempo atrás eu não conseguia. O estado mental, a prisão que a gente fica, sabe? Essa inconsciência que a gente traz para a Terra, todo esse tempo que a gente gasta para lembrar. Eu sei que é tudo um acordo, que faz parte de um plano maior, mas hoje eu olho para os meus problemas de um tempo atrás e eles são tão pequenos, eles não existem mais, eles foram superados e literalmente com piscar de olhos, com estralar dos dedos. E isso ainda é confuso, assim, são coisas que o meu ego tá acoplando e a minha alma está guiando ele. Então eu tô tirando esse dia para receber essas energias. Eu também participei de um evento hoje pela manhã de yoga e eu queria até trazer uma reflexão que a prof falou, né, que ela trouxe pra gente no momento de meditação, foi que ela falou muito sobre autoconhecimento. Então ela falou, né, naquele momento pra gente tirar todas as nossas capas, pra gente se desfazer de tudo que a gente achava que era nosso, do quem sou eu agora, da minha profissão, das coisas que eu sou qualificada para fazer, para tirar a roupagem da nossa família, né? Da nossa ancestralidade, para tirar tudo isso, tipo, todas as pessoas que a gente é identificado, tudo que a gente é identificado aqui na Terra, os nossos bens materiais, até os nossos dons artísticos, ou dons de esporte, ou qualquer coisa, música, dom de falar,
eles são passageiros. E que quando todo mundo, imagina todo mundo tirando isso, todo mundo tirando tudo que sabe sobre nós. E quando todas essas coisas caem, a única coisa que sobra é a luz. É literalmente a energia, o somos todos iguais por baixo de todas essas capas, nós somos a mesma coisa. Isso parou de ser clichê, sabe? Já é uma coisa comprovada pela ciência. Nós somos átomos, consequentemente luz, consequentemente energia. Nós nos comportamos como ondas e partículas. Então, o que eu faço para mim não ressoa só para mim. Ressoa para todo mundo, em todos os universos, em todas as dinâmicas de espaço e tempo e dimensões. Nós somos todos pedacinhos de um único ser, que é o ser maior, o nosso Criador. E isso já parou de ser coisa maluca. Isso é comprovado hoje fisicamente. Então, hoje é só esse vídeo bem curtinho mesmo. Eu tô aqui refletindo comigo, pensando sobre mim, sobre a minha dinâmica. Eu quero tirar esse dia para ficar mais quietinha. Eu tive uma noite bem intuitiva, onde eu acordei várias vezes. Eu sei que a minha chama gêmea me busca, tá tentando conversar comigo à noite. Eu não sei se eu contei aqui, mas teve uma noite que eu acordei, né? E eu senti a presença dela, assim, bem do meu lado, coisas que eu sentia muito quando eu tava fora, quando eu morava na Europa. E a gente tava bem distante mesmo fisicamente, eu sentia muito a presença dele do meu lado, assim. E eu senti aquilo e eu falei, ei, não era pra você estar aqui. Daí, ele conversou comigo, né, falou assim, mas eu preciso estar, eu posso ficar? Aí ele me perguntou assim, o que eu faço, o que eu tenho que fazer. E eu dei uma resposta. A resposta eu não me lembro. Teve um outro dia bem recentemente também que eu acordei com o despertador. Essa foi até uma noite agradável, assim, que eu não acordei muitas vezes. E quando eu acordei, eu tava sonhando que eu tava cantando no ouvido dele. Que ele precisava ouvir um mantra que eu tava cantando e que naquele canto, naquela música, eu tava dando instrução pra ele. Também não lembro de nada, não sei instrução nenhuma. Inclusive, tô atrás se ele tiver também. Mas essa noite aconteceu isso e um outro momento também em que eu senti, assim, muito forte a presença dele e que algumas coisas que eu sempre quis, assim, na minha dinâmica, deixaram de fazer sentido e hoje eu consigo ver, como explicar pra vocês? É que eu sempre quis muito essa união, sabe, física, por saber que era uma coisa que vai acontecer. Eu tenho, assim, certeza absoluta. Mas hoje eu vejo que, além de todo aquele clichê, né, que hoje eu já consigo ver que nunca existiu separação, que a gente tá 100% ligado e que ele sou eu. Eu até consigo amar ele de um jeito diferente. Eu sempre achei que eu amava incondicionalmente, mas talvez esse seja, assim, o raso do amor incondicional, de algo que eu posso sentir muito mais. Porque mais do que amar ele, eu amo a mim mesma e, consequentemente, a ele, porque ele sou eu. É uma coisa louca. Eu queria que todo mundo tirasse essas vendas de dor e de ilusão, sabe? Do olho, porque o outro lado é inexplicável estar aqui e falar sobre isso, porque eu não consigo explicar. Não tem palavras, assim, que expliquem e falem do sentimento que é ver essas coisas. Eu, inclusive, estava há poucos minutos atrás refletindo sobre isso, que
às vezes eu penso assim, falo assim, meu Deus, eu fiz tanto drama por tanto tempo em cima de uma pessoa, assim, tipo, tentando forçar, tentando mostrar que era eu. E todo o tempo, agora eu vejo isso, ele sabia. Ele sabe. Ele sente. Eu não preciso fazer força para ficar mostrando. Eu não preciso ficar brigando, nem falando, nem cobrando nada. Ele sabe. Ele precisava que eu me lembrasse. Para que ele possa se lembrar também. Então eu sinto assim que até o jeito que eu amo ele mudou. Sabe? A última vez que a gente se encontrou, eu senti assim algo estranho. Uma desidentificação, não sei falar essa palavra, com o ego dele. E ficou esse amor estranho, que é amor desapegado, é um amor livre, é um amor que confia, sabe? Que sabe, que a pessoa sabe e que sente o mesmo por você, independente de como as coisas estão se manifestando nesse momento. É como se assim eu conseguisse ver que não tem pra onde fugir mais. Que nem se eu não quisesse. Que não tem esse negócio de escolha. A gente pode escolher depois que desperta ficar ou não com o outro. Não tem. Não tem. Porque não tem mais ninguém. Nem se você olhasse pra ele e achasse ele a pessoa mais feia do mundo. Não tem como. Porque não é nada sobre isso, não é sobre aparência, não é sobre idade, não é sobre sexo, sabe? Sexo genital mesmo, que eu falo, masculino e feminino, homem e mulher. Não é sobre nada disso. Não é sobre se ele é o, sei lá, dono do universo ou, sei lá, dono do universo. Não importa. Nada importa. Não importa, é energético, é energia. Então, hoje, quando eu penso nele, é um pensar diferente. É uma visão diferente que eu tenho dele. É um amor diferente que eu sinto por ele. E eu sei, eu sinto assim no meu íntimo que ele tá aprendendo. Eu não tenho vontade de, que nem eu tinha antes quando a gente ficava assim conversar, eu não tenho vontade de chamar ele. Apesar de que, assim, se chamasse tudo bem, sabe? Mas não tem aquela vontade, nem aquele desejo de que ele me chame urgentemente. Porque eu sei que ele tá passando por um processo e que ele precisa assimilar algumas coisas. Eu consigo sentir isso. E conscientemente, eu consigo sentir também que ele sabe disso. Que ele consegue compreender que é o momento que ele precisa passar sozinho, sem eu. Sem me perguntar nada por enquanto. Ele tá racionalizando as coisas, ele tá tentando entender o que é. E ele já tava sentindo esse chamado, mas quem não dava esse espaço pra ele viver sozinho essa hora era eu mesma. E apesar de saber, porque eu sabia que a gente precisava passar por isso e talvez o quanto antes fosse melhor, não sei. Mas eu sei que ele tá passando. Eu sei que a reação que ele teve comigo foi bem egóica, sabe? Do tipo, vou me afastar porque você não quer me ver, então é melhor que a gente não converse. Mas que foi rápido isso. Passou rápido. Ele não conseguiu, assim, sentir uma raiva de mim que antes ele conseguiria sentir. Porque a minha energia é outra. Não tem energia de escassez. Não tem energia de perseguição. É uma energia de aceitação. De aceitar o momento como ele é. De, tipo, não querer acelerar nada. De entender que as coisas precisam ser digeridas nessa velocidade. Tanto para ele, quanto para mim. Então, quando eu penso nisso, e às vezes eu sinto, assim, não sei, não é uma saudade. É uma saudade mesmo de quem ele é de verdade, sabe? De quem a nossa alma é junto. E uma saudade de poder olhar no olho e se reconhecer e poder conversar das coisas mais estranhas um com o outro.
sabe, do mundo, assim, de coisas que nenhum casal normal falaria, de falar como chama gêmea em processo de despertar, de falar como a mesma alma, sabe, podendo se comunicar como se sente no despertar, sabe, não sei. Será que a gente, às vezes eu fico pensando, será que na quarta dimensão a gente conversava assim? Sabe, a gente arquitetou o nosso plano de reencarnação assim, juntos. Tipo, conversando, poder falar tudo, absolutamente tudo um pro outro. E arquitetar e planejar. Eu fico imaginando a gente assim. Então, eu sinto saudade, quando eu sinto saudade dele, é dessa saudade. De se reconhecer. E eu vou falar pra vocês que menos de um mês atrás, quando eu pensava em nosso relacionamento, eu tinha muito medo, assim, dele. Eu queria que ele despertasse, mas eu tinha medo do que ele iria achar se ele soubesse que a gente achou uma gêmea. Se ele ia achar louca. Eu me imaginava num relacionamento com ele, mas de um relacionamento bem físico, sabe? Naquele que a gente casa, que a gente tem filho, de que a gente vai almoçar com as famílias no domingo. Hoje não. Hoje eu me vejo, e jamais, eu me via jamais, eu e ele conversando sobre essas coisas, porque na minha cabeça ele nunca ia descobrir sobre isso, sobre a dinâmica e sobre ser chama-gêmeas. Hoje eu trago aqui nessa mensagem e olha, espero que num dia no futuro eu possa conversar sobre isso de novo e falar, eu confirmo o que eu falei há um tempo atrás, que eu tenho certeza de que ele vai despertar e a gente vai conversar abertamente sobre isso. E olha que, assim, eu não vejo isso nem no futuro muito distante. É claro que a gente não pode saber e quem dá tempo das coisas é o ego, mas, assim, é um sentimento que eu tenho. Mas o tempo também é muito relativo, né? O não muito distante pode ser até daqui 3 vidas. A alma não tem tempo. Mas eu sinto isso no meu coração. E é isso. Hoje são essas reflexões que eu tô fazendo. Até, olha, me sinto melhor depois de ter vindo aqui e conversado em voz alta comigo mesmo através desse canal maravilhoso e trazer essas reflexões para quem precisar ouvir, para quem for encontrar esse vídeo alguma vez ou nunca. Obrigada, gente. Bom final de semana, ótimo domingo.